da manhã, criança, me fala de meu Deus, o cantar da brisa mansa, me fala de meu Deus, a rola que turturina, me fala de meu Deus, uma linda canção me ensina o amor que devo ter para com meu Deus. Oh, 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 oh. Boa noite, Analita Rodrigues. Boa noite aí. Deixa eu puxar de volta aqui, né? Analita Maria de Freitas, né? Maria Halber, Terezinha Zorzi, Aparecido Rufino, boa noite aí, meu irmãozinho. Maria Souza, Aparecido já compartilhando o vídeo aí, obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês aí que vão compartilhando. Gratidão aí por vocês estarem comigo em mais esse momento de meditação e fé. Madalena Martinez Cordão, Antônio Batista, aquele abraço, meu irmãozinho. Paula Roberto, obrigado também, boa noite. Aí em Itanhaém, sintonizada aqui com o momento de meditação e fé. Ela e a mamãe dela, com certeza, né? Paula, aquele abraço a vocês todos aí em Itanhaém. O meu amigo João também, João de Barros, a Penha também, abraço a todos aí. Gratidão, Aparecido, gratidão aí a todos vocês que entraram nesse momento. Gilda Moraes, Nilcinha dos Reis. Hoje um assunto muito sério eu quero compartilhar com vocês. Para nós que somos cristãos, esse assunto de hoje ele é muito edificante. Ele é triste, ele é trágico porque conta a história, né? Eu vou falar um pouco como foi a morte de alguns dos apóstolos de Cristo, né? Muito pouca gente se interessa em saber, né, o fim que teve os apóstolos, né? E a maioria deles, infelizmente, foram trágicas, né? A forma com que eles perderam a vida. E é um assunto bastante delicado, bastante sério. Nós que reclamamos hoje, em pleno século XXI, eu estou com uma preguiça de ir à missa, eu estou com uma preguiça de ir na reunião no centro hoje, eu estou com preguiça de ir no culto hoje, eu estou com preguiça disso. Toma vergonha na cara todos nós, né? Depois que vocês ouvirem o final, como foi a morte desses nossos irmãos, né? Estevão, Tiago, né? Felipe, Barnabé, Marcos Evangelista, Mateus, os evangelistas, né? E os apóstolos, Paulo, né? Que era Saulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes vamos fazer uma vibração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. Vamos agradecer a Ele juntos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo pouco ou muito trabalho que tive hoje, mas foi feito com amor. Obrigado pelos problemas que enfrentei, mas consegui sobreviver. Obrigado pelas pessoas difíceis que passou pelo meu caminho, mas eu consegui levar uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Obrigado por aquelas que passaram, falaram bom dia, tudo bem, como vai? Neste mundo, dependemos uns dos outros para tudo. Como nós dependemos de Cristo para a nossa salvação, mas não foi só a morte de Cristo, para que hoje possamos falar em Cristo, da palavra de Deus. Muitos irmãos perderam a vida,
maneira trágica, com muito sofrimento, com tamanha ingratidão, com tamanha brutalidade e ignorância. E nós queremos, Senhor, hoje, agradecer a vós, Divino Mestre Jesus, pelo seu sacrifício na cruz por cada um de nós e a todos os discípulos que doaram suas vidas por vós, mas também por nós, para que hoje possamos ser chamados cristãos. Relapsos, sim, às vezes, e muitos nem sequer aceitam ouvir a tua palavra, infelizmente, mas somos como João Batista, uma voz clamando no deserto. E o nosso testemunho precisamos continuar dando. E a vossa palavra tem que ser levada pelas religiões de maneira digna, honesta, e não como está sendo feito hoje, mas aos poucos, Pai. Como trabalho de formiguinhas, vamos juntos, louvando-te, agradecendo-te e tentando nos fazer dignos do vosso amor, mas acima de tudo, dignos desse sacrifício tremendo que o Senhor fez por nós, Divino Jesus. Todo o Calvário, todo o sofrimento, até chegar na cruz. E depois lá na cruz, aquele escárnio, aquele deboche, aquele sofrimento, aquela humilhação. Devemos agradecer a Ti, Senhor. Todo cristão, independente de religião, que diz amar-vos, faça-nos dignos, Senhor, do vosso amor, da vossa bondade, da vossa misericórdia. Toque os corações duros, endurecidos, frios. Sensibilize cada um deles. Não há muito tempo mais para se pregar a palavra, embora tenha que ser pregada ao mundo inteiro. Sou um grãozinho de areia num grande deserto. Mas é pelo vosso nome, por vós, para vós e para todos os irmãos e irmãs que caminharem comigo, procurarei me fazer digno com todos os meus erros, meus acertos e meus defeitos. Vamos juntos, agradecendo a Jesus, agradecendo a todo o plano espiritual que nos assiste, que nos ilumina, que nos intui, que nos direciona, juntamente com Maria Santíssima e nosso amado Divino Jesus, com a proteção do nosso Pai Criador. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. De ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti,
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Peça com fé todas as suas necessidades, com certeza será atendida. Junto com os agradecimentos, também nós temos os nossos pedidos. Às vezes, por momentos, nos sentimos um pouco fracos, um pouquinho desanimados, mas temos que nos animar pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós, na doença, na alegria, entre lágrimas, entre sorrisos. Vamos agradecer a Deus. Vamos, Raquel, que nossa conversão seja assim também, linda e maravilhosa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pede a Jesus para entrar em seu coração, que é a verdadeira casa de Deus, na tua vida, na vida de todos os familiares, amigos, na vida de todos aqueles que necessitam. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Eu peço, Jesus, faz um milagre em mim. Faz um milagre em nós. Que assim seja. Amém. Léo Alves, obrigado aí pelo carinho, né? Irineu Ribeiro, Lucinei Bradella, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Mais um momento de meditação e fé. Começou a chover agora há pouco aqui, né? Graças a Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente, para mim agradecer a todos aí que estão na sintonia, né? Vamos aí. Eu agradeço novamente a Analita Maria Halber, Terezinha Zorzi, também eu quero agradecer com carinho aí, Aparecido Rufino, obrigado pelo carinho, compartilhando já o vídeo aí também, né, algumas pessoas. Maria Souza, obrigado, boa noite a todos vocês. Madalena Martinez Cordão, obrigado. Antônio Batista, obrigado, meu irmãozinho. Paula Roberto, lá de Itanhaém, muito obrigado a você, a tua mamãe por estar em sintonia. Gilda Moraes, novamente, obrigado aí pelo carinho. Nilcinha dos Reis, Genoveva Vicente, obrigado aí, boa noite a todos vocês, gente. Obrigado aí pelo carinho. Viviane Souza, Cleonita Ramírez, obrigado aí também, Viviane, já compartilhando o vídeo também. Gratidão aí, Viviane. Cleone está falando, boa noite, que Deus abençoe todos nós, minha amiga.
Hilda dos Santos Souza, Isolete Pereira Duarte, obrigado aí pelo carinho de vocês. O Léo Alves, né? Margarida Renges, obrigado pelo carinho. O Léo Alves dizendo boa noite, que Deus abençoe, né? Um abraço do Léo Alves para todos os seus fãs e amigos que estão interagindo aí no momento de meditação e fé. Ângela Silva, Pati Almeida, boa noite, né? Ângela Silva falando boa noite a todos vocês, obrigado pelo carinho. E Ângela Silva já compartilhando o vídeo também, obrigado aí a vocês, gente. Irineu também Ribeiro já compartilhando o vídeo também, boa noite, meu irmãozinho, aquele abraço a você. Lucinel Pradella, também obrigado assistindo aí. E a todos vocês que estão em off, obrigado também pelo carinho. O importante é partilharmos este momento, né? Nós todos juntos. Eu quis cantar esta música como Zaqueu, porque o assunto que eu vou falar é um assunto de conversão e de sacrifícios de pessoas que deixaram, né, a vida que tinha para seguir Jesus. Zaqueu, ele fez isso. Zaqueu era um ladrão, ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? É igual um político hoje em dia no Brasil, né? Roubando o que podia e o que não podia para favorecer o rei, né? Então, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E aí, nesse dia, ele quis se aproximar de Jesus. Teve o desejo, né? E falou para Jesus, né? Faça um milagre na minha vida. Jesus falou, se tu quiseres assim, assim serás, né? Jesus falou, desculpem, gente. Eu até fiquei emocionado com o que eu vou falar hoje. Me tocou muito e a voz fica meia presa, né? Eu quero agradecer aí a Zenaide Moraes, Elisene Sud Moreira. Boa noite a vocês, obrigado, bem-vindos aí no momento de meditação e fé. Eu quero falar um pouco hoje sobre alguns apóstolos, como exemplo, como testemunho de vida e um testemunho verdadeiro a Jesus Cristo. A fidelidade desses discípulos, desses apóstolos, ao nosso divino Jesus, né? E me emocionou muito, eu procurei resumir um pouco só, porque senão não seria um momento, né? Seria aí 2, 3 horas de conversa, porque é muita coisa, né? Isso tudo aconteceu entre a década de 40 e década de 60, mais ou menos, né? Eu não tenho as datas precisas aqui, mas eu vou fazer um apanhado corretíssimo sobre isso. Estevão, né? O Estevão, ele defendendo e pregando a palavra de Jesus, ele foi convertido e passou a pregar a palavra com tamanha fé, né? E ele chegou numa determinada cidade, expulsaram ele da cidade. Expulsaram ele fora da cidade a pedradas, né? Foi tão apedrejado que em vida ele falou assim: Senhor, não coloqueis sobre eles este pecado, este jugo. Então, apedrejaram tanto e no final mataram ele. Infelizmente, imagine as dores, a morte de pedra, né? A pessoa sendo apedrejada era terrível. Imagine, pense a gente no lugar dele, né? Então Estevão, ele sustentou até o último suspiro defendendo a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, ele abandonou tudo. Quando Jesus fez o chamado, ele abandonou família, abandonou trabalho, abandonou tudo e foi acompanhar Jesus. E Tiago também se tornou grandíssimo pregador da palavra, evangelizando as pessoas. E chegando numa cidade, não aceitavam muito
as pregações, Tiago foi preso, né? Ele foi preso a mando das autoridades que não aceitaram que ele pregasse a palavra, falasse de Cristo, né? Ana Regina Procópio, obrigado, boa noite aí também a você. Zenaide Mates, bem-vinda, obrigado, boa noite. Então Tiago, ele foi preso e posteriormente ele foi também decapitado. Como João Batista, né? Cortaram a cabeça. Tamanha maldade que as pessoas tinham naquela época, incredulidade e resistência em ouvir as mensagens que Jesus transmitiu a esses discípulos, a esses apóstolos, quando ele disse: ide, pois, pregai a palavra do Pai, curai as pessoas e expulsai demônios em meu nome. Demônios o que é? É os espíritos ruins, os espíritos, aquelas pessoas que morreram com maldade, com ódio, com as coisas ruins no coração, né? Então, infelizmente, aquelas pessoas decapitaram também Tiago, né? Ana Regina Procópio, obrigado, boa noite. Felipe também. Todos eles em suas missões, todos eles pregando a Cristo, pregando Jesus, falando da palavra, convertendo pessoas, curando pessoas, expulsando espíritos ruins. Também Felipe morreu apedrejado, foi apedrejado até a morte, em nome de Jesus. E o Tiago, além do espancamento, ele foi apedrejado pelos judeus, porque não aceitaram, não foram receptivos às pregações de Tiago e bateram muito nele. Ele foi muito espancado de todas as maneiras até a sua morte. Barnabé também, ele foi muito torturado, e Barnabé foi uma conversão maravilhosa e passou a pregar a palavra de uma maneira total, se entregou, abandonando seus trabalhos, abandonando tudo e vivendo, pregando, obedecendo às ordens de Cristo, pregando a palavra, curando as pessoas, expulsando espíritos ruins. E todos eles chegavam a determinados lugares que não eram aceitos. Passaram por muitas mazelas, muitos problemas. E eu estou hoje salientando os últimos, né? Como foi o fim de cada um deles. Barnabé foi torturado durante um bom tempo, foi amarrado por uma corda no pescoço, arrastado, e o pessoal escarnecendo, brincando, gargalhando. E depois queimaram ele vivo, ainda com vida. O apóstolo Barnabé. O Marcos, evangelista, ele viajava muito com Pedro, né? E foi o primeiro. O seu evangelho foi o primeiro evangelho, o de Marcos. E ele escreveu esse evangelho inspirado muito ali, juntamente com o apóstolo Pedro. E também por suas pregações, porque todos que falavam de Cristo eram repudiados, eram discriminados, eram desprezados, eram provocados, eram ofendidos, até moralmente. Amarraram Marcos e seu corpo foi arrastado até ser despedaçado. O apóstolo Marcos. Até o seu corpo se deteriorar em pedaços. Tamanha maldade, tamanha crueldade. O pescador André, né? Levou Pedro. E Pedro, ele pregava em Jerusalém,
E naquela pregação ele converteu mais de 3.000 pessoas em um só dia. E depois disso foi para uma outra cidade, converteu mais muitas e muitas pessoas. E eles eram condenados, gente. Eles eram desprezados pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos judeus, por pregarem a palavra de Jesus, por falarem de Jesus. E muitas vezes, juntamente com João, evangelista, mais ousadamente, eles respondiam. Pedro respondeu: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, Pedro foi condenado na cruz a morrer. E ele, se julgando indigno de morrer como Jesus morreu, Pedro pediu: não me coloque na posição do divino Jesus, mas me coloque de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como nosso mestre morreu. Judiaram muito dele. Depois, pregaram Pedro de cabeça para baixo. Mas Pedro deixou seu legado, como vemos na Bíblia, em Atos de Apóstolos, nos Evangelhos. Saulo, que depois veio se tornar Paulo. Saulo era assassino de cristãos. Todos que viam pela frente ele decapitavam, cortava a cabeça fora. O ódio enorme no coração. Até que um dia apareceu no alto uma luz tremenda que derrubou do cavalo ele e quem estava com ele. E ele, desesperado, perguntou quem era. A voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é que está falando? Sou eu, Jesus. Por que me persegues? Porque todos que falavam em nome de Cristo eram perseguidos e assassinados. Até hoje não é diferente assim, não. As críticas são enormes, devido a tantos hipócritas que estão aí falando em nome de Jesus. Mas vamos em frente. Falou assim: daqui para frente não serás mais Saulo, você se chamará Paulo. E se tornou um dos maiores apóstolos também, perseguido. Paulo venceu feiticeiros, magos, espíritos malignos. Não tinha medo nenhum de tamanho de homem, se era grande, pequeno, torto, direito. Ele nunca teve medo no coração. E ele pregando a palavra também, falando de Jesus para todas as pessoas, convertendo milhares de pessoas, acabou sendo preso. E também sendo morto. E ele se entregou em sacrifício de Jesus. E a última carta sua que ele escreveu a Timóteo, ele revela que não se arrependia de nada, de tudo que ele fez. E na época, era o Nero, né? Que reinava, que mandava, todo-poderoso. Mandou também decapitar a Paulo, né? Tirou da prisão e mandou decapitar. André, irmão de Pedro, ele pregava muito e pregou muito na Ásia, né? Também, da mesma forma com os demais, convertia muitas pessoas
curava muitas pessoas, expulsava espíritos ruins. Uma pausa aí. Obrigado, Regina Procópio. Obrigado, Maria Helena Carvalho. Boa noite a vocês. Bem-vindas no Momento Meditação e Fé. O André, como os outros também, André era irmão de Pedro, né? E ele acabou também sendo preso, né? E teve a morte de cruz em forma de X, né? Por isso que tem a cruz, né, de Santo André. A cruz de Santo André é o formato de X, em homenagem à morte de André, irmão do apóstolo Pedro, do apóstolo André, irmão do apóstolo Pedro. Então, por isso, a cruz em X é em memória a André, Santo André, né? E todos os apóstolos foram tidos como santos pela vida, dedicação, retidão a Jesus e à palavra de Deus, né? E depois de preso, então, crucificaram ele nesta cruz em forma de X, né? Também Bartolomeu, que também era chamado de Natanael. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Bartolomeu é mencionado na Bíblia várias vezes como Natanael. Ele também foi uma conversão fulminante, fervorosa, e acabou, como todos os outros, sendo preso, né? E crucificado também de cabeça para baixo, né? Ele também não quis ser crucificado de cabeça para cima, como Pedro fez. E nas suas pregações, todos eles eram agredidos, eram ofendidos, né? Eram muitas vezes até atacados. Só que quando eram presos, e aí o destino, a coisa mudava, né? Então, Bartolomeu, ou Natanael, acabou também morrendo em morte de cruz, de cabeça para baixo, né? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé. Todo mundo sabe de Tomé, né? Ver para crer, né? Tomé, quando teve a primeira aparição de Jesus, todo mundo sabe, Tomé não estava com os discípulos, né? E quando ele voltou, falaram que Jesus tinha aparecido. E ele duvidou, falou: não, eu não creio, eu não acredito. Eu não acredito em vocês. Eu só acredito se eu tocar nas chagas de Jesus. Se eu ver as cicatrizes nele, eu acreditarei. Aí Jesus, quando na sua segunda aparição aos apóstolos, ele se dirigiu a Tomé e falou: Tomé, Tomé, me dê sua mão, pode tocar. Feliz é você, não, você está vendo, Tomé, para crer. Mas felizes serão aqueles que irão crer sem ver. Na verdade, Jesus estava falando de nós, de todos nós, né? Todos aqueles que acreditaram em Jesus e continuamos acreditando há 2017 anos sem ver. E Tomé quis ver para crer. E Tomé, ele pregou muito pela Pérsia, Índia, né? E com muita força, com muita coragem também, e da mesma forma que os demais, ele acabou preso. Só que a morte de Tomé foi uma morte trágica. Ele foi lançado a uma fornalha e foi morto queimado, né? São Tomé. Mateus, ou muitas vezes também na Bíblia ele é referido como Levi, né? São Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Era um homem desonesto. E ele, na época, a população não achava justo ficar pagando os impostos para Roma, né? Então, o Mateus, ou Levi, como ele era chamado também,
cobrava sem dó, sem dó. E aí, quando houve o chamado, ele abandonou tudo, abandonou a profissão, abandonou tudo, largou tudo e foi acompanhar Jesus. E antes da sua morte, ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Mateus, um dos evangelistas. E isso foi em hebraico. Quem traduziu o evangelho de Mateus foi Tiago Menor, né? Porque ele tinha escrito em hebraico, né? Depois da morte dele, que foi jogado numa fornalha, Tiago Menor, né? Ele traduziu, né, todo o evangelho de Mateus. E Mateus, ele Tomé foi na fornalha, né? Foi lançado na fornalha queimado. Mateus foi o seguinte: enterraram o corpo de Mateus na terra e ficaram brincando, judiando, né? Batendo na cabeça dele de várias maneiras, de várias formas, e depois decapitaram a cabeça também de Mateus. Uma morte terrível também. Isso foi na Etiópia, né? Simão Zilote, ele foi crucificado na era do reinado de Nero também. Simão Zilote foi um apóstolo também que teve uma conversão fervorosa e passou a ser seguidor de Jesus, de fé fervorosa também. Então ele acabou também em morte de cruz. Matias, ele entrou no lugar de Judas. Depois da morte de Judas, Matias, ele entrou, né, sendo um dos apóstolos também. Aí Matias pregava muito bem, bela palavra, convertia as pessoas, expulsava espíritos maus, mas também era provocado, mas também era diminuído, denegrido a imagem em público, e acabou sendo preso, né? Ele acabou sendo preso. Então, os sumos sacerdotes não admitiam que se falasse de Jesus, né? Então o que eles fizeram? Amarraram Matias na cruz e o apedrejaram por longo tempo. E no final também decapitaram. Naquela época eles cortavam a cabeça, por isso que surgiu aquele ditado: antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Só que eles fizeram isso com as pessoas do bem, com as pessoas pregando a palavra de Deus. Mas naquela época, os sumos sacerdotes, os fariseus, só queriam o poder, o querer e o ser. Como hoje estão cheios de fariseus, né? Na nossa era. Então, depois de ser apedrejado, Matias também foi decapitado. Lucas, evangelista, ele era médico, viajou com Paulo por muitos lugares, né? Também era um grande, exímio pecador, ajudava as pessoas, convertia as pessoas pela palavra e também curava pessoas, né? Expulsava os espíritos maus. E o trabalho de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro apóstolo de Cristo. Mas, novamente, né, os sacerdotes idólatras, né, que naquela época os sacerdotes acreditavam somente na imagem, aquelas imagens que construíam lá dizendo que eram seus deuses, né, fanáticos. Isso em volta da Grécia, né? O que fizeram com Lucas, evangelista? Penduraram ele numa oliveira e bateram nele
apedrejaram ele também até a morte. Então, em nome de Jesus, quantos entregaram as tuas vidas? Boa noite, Márcia Pereira, bem-vinda aí, minha amiga. Aparecida Rosa também, obrigado a vocês que estão compartilhando o vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. João, discípulo, né? O discípulo amado de Jesus, irmão de Tiago, né? E Pedro também, né? Uns dos mais íntimos, né, de Jesus. Porque João, ele era realmente um dos mais íntimos de Jesus. E ele era também fervoroso na sua prática da fé. E da sua conversão também foi total, foi linda, foi maravilhosa. Como um dos mais íntimos de Jesus, ele absorveu muito conhecimento. E seu trabalho foi lindo, maravilhoso também, né? Foi, da mesma maneira, preso e foi lançado a um caldeirão de óleo fervente, e ele não morreu, ele se salvou. Elci Barbosa, Bernice Souza, Noemi Gino, boa noite a vocês, obrigado. Então João sobreviveu depois de ter sido jogado num caldeirão de óleo fervente e saiu de lá totalmente ileso, sem dano algum. E para minha surpresa hoje, que eu nem sabia disso, né? João foi um dos poucos que morreu de velhice. João não teve a morte trágica como a maioria dos apóstolos tiveram. Ele sobreviveu ao ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, saiu desse caldeirão ileso e morreu de velhice, pela idade. Noemi Gino chegou atrasado, mas está conosco, não tem problema nenhum não. Obrigado, Elci, dizendo que ama esse momento de meditação e fé. Gente, olha a fé desses homens, né? De todos os apóstolos. Ainda tem mais apóstolos. E eu falei de Tiago, Estevão, Filipe, Barnabé, Marcos, Simão Pedro, Saulo, que se tornou Paulo. Eu falei do André, né? Irmão de Pedro. Eu falei de Bartolomeu, o Natanael. Eu falei de Tomé, o Dídimo, que também era chamado, né? Na Bíblia aparece como Dídimo muitas vezes. Mateus, também chamado de Levi. Simão Zilote, né? Matias, Lucas, evangelista, o médico. João, discípulo. De todos eles, João, único que morreu por idade. Os demais foi pela cruz ou decapitados. Por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor à tua fé, por amor ao que acreditava, mostrando a Deus, dando a vida inteira deles. Tudo que tinha era vida, e a vida eles deram para Deus. E hoje? E no mundo de hoje? A morte desses homens, lá nos anos 40, 50, 60, 70, após o nascimento de Jesus, esses homens passou por tudo isso, humilhações, dores, mortes terríveis. E hoje a gente vê esses canalhas desses pastores
falando em nome de Jesus e ganhando rios de dinheiro em nome de Jesus. Hipócritas, fariseus. É padres pedindo dinheiro e mais dinheiro para a igreja também. Hipócritas, fariseus. Centros espíritas que depois que se tornam grandes, se torna uma empresa, uma máquina de fabricar dinheiro. Eu não tenho medo de pai de santo, eu não tenho medo de pastor, eu não tenho medo de padre, eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho medo apenas de perder a graça de Deus na minha vida. Como esses homens, como Marcos, Mateus, Estevão, Filipe, Tiago, Pedro, Barnabé, Mateus, Lucas, todos eles, eu não tenho medo. Sou pecador, Senhor, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Alice Silveira Porfírio, Nilza Tavares, boa noite. Obrigado por estar conosco no momento de meditação e fé. Eu não tenho medo de falar dessas pessoas aqui, porque são hipócritas, usando o nome de Deus em benefício próprio, enriquecimento ilícito, usando o nome de Deus. E eu quero que queima no inferno, que vai para o umbral, eu quero que paguem mesmo, porque vão pagar. É inevitável. Isso é confirmado na Bíblia. Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, Bíblia Católica, Bíblia Evangélica, busca, até no Alcorão, vê tudo que vocês quiserem ver. A lei do retorno, a lei do livre-arbítrio, cada um pagarás conforme a semente que plantarás. Todo mundo tem tempo para ficar nas palhaçadas, nas putarias, nas orgias, nas festas, churrascos e no mundaréu de coisa, mas não tem um tempo para Deus. Falta tempo para Deus. Tem vergonha de ir numa missa, depois sair da igreja, sai olhando para o lado para ver se alguém não olhou que estava indo. Vai lá com o rabo no meio das pernas, por quê? Porque tem o rabo preso com o mal. Perde o dia inteiro, 24 horas por dia, em WhatsApp, ou sei lá o que, em palhaçadas aí, e maquinando o que não presta. E não tem tempo para Deus. Aí uma pessoa dessa, quando cai numa doença grave, uma pessoa dessa, quando está numa situação difícil, calamitosa, corre para os braços de Deus. Hipócrita, fariseu. Valdomiro, da Mundial. Edir Macedo, da Universal. E tantos outros, de tantas igrejas aí, que estão se enriquecendo às custas, e se sustentando, comendo, vivendo do bom e do melhor, tendo carrão, com o dinheiro dos fiéis. Dos inocentes, bobos ou trouxas, chamem como quiser. Eu vou chamar de ingênuos, que vão lá em busca de Jesus e é roubado. É tirado tudo que a pessoa tem. Eles usam a psicologia. Parece que faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, para a pessoa dar tudo que tem. Vai ajudar uma entidade pobre, um asilo, criança abandonada, criança com câncer. Vai lá enfiar milhões e milhões e milhões. A cara de pau do Valdomiro pedir, eu preciso urgente de 8 milhões de reais. Vamos lembrar da vida desses irmãos. Estevão, Tiago, Filipe, Marcos, Mateus, os evangelistas. Desculpem. Refletindo hoje sobre tudo isso, eu tinha que falar. Eu tinha que compartilhar com vocês. Aparecido Rufino, parabéns, isso mesmo, estou contigo. Amigo, estamos vivendo na era da hipocrisia e da mentira, da canalice. Pessoas hipócritas que fingem ser o que não são. Não têm no coração aquilo que falam. Tanta gente precisando de uma palavra amiga, de uma oração. Tantos hospitais necessitando de macas, de equipamentos para atender o povo. Médicos. Olha o salário do médico, do professor. Enfim, geral na nação.
e o canalha do Lula, os políticos todos, é pior do que Nero, pior do que os fariseus, os sumos sacerdotes e os sacerdotes da época de Jesus, da época dos apóstolos. Ladrões, canalhas. 20, 30, 80, 90, 100 homens milionários num país, e o país empobrecido, essa injustiça social, essa palhaçada que está acontecendo com o Brasil, essa impunidade, essa roubalheira, posto de saúde sem remédio. Vai num pronto-socorro, pessoas jogadas pelos corredores. É os canalhas dos fariseus da era do século 21. Os falsos profetas. Eis que Jesus disse, eis que falarão que eu estarei ali, eis que falarão que eu estarei lá. Não vá. Quem vai nessas igrejas, dá dinheiro para os pastores, enriquecer esses pastores, está indo contra a palavra de Jesus. Está indo contra. Jesus avisou. Está lá nos sinais dos tempos. Busca lá. Busca no Evangelho. Sinais dos tempos. Eu não peguei aqui o capítulo e o versículo para passar para vocês, mas eu vou passar amanhã. Sinais dos tempos. Falsos profetas. Edir Macedo é um falso profeta. Valdomiro é falso profeta. Todas essas canalices de igrejas que estão enriquecendo em nome de Jesus. Ai, leva um tijolo, leva essa carteira, meu filho, ela vai te fazer no seu bolso, vir dinheiro para o seu bolso. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ah, não, gente, leva esse óculos para vocês. Esse óculos vai curar a tua vista, vai curar a tua cegueira, vai trazer sorte na sua casa. Leva uma vassourinha para varrer tua casa abençoada. Leva um tijolinho para a sua construção. Toma vergonha na cara. No lugar de tudo isso, não cobre nada de ninguém. Faça oração nas águas. Cura pela água. Como fez Bezerra, o doutor Bezerra de Menezes, quando encarnado. O filho dele doente. Ele tinha que atender os pacientes na rua. Ele não tinha remédio na casa dele para dar para o filho dele. A mulher dele falou, e agora? Nosso filho está doente. Ele fez uma oração na água e falou para ela, vai dando aos poucos para ele. É o que eu posso fazer, querida, nesse momento. O filho do Dr. Bezerra de Menezes. E ele foi para a rua atender as pessoas doentes. Quando ele voltou, o filho dele estava curado. Pela energização que ele fez daquela água. Pela fluidificação daquela água, pela força da oração, da fé daquele homem. E a fé? E a fé desses apóstolos? Com tamanho. Gente, como eu gostaria de ser igual a um deles. Como eu gostaria. O amor de Deus foi tamanho dentro dos seus corações, que eles entregaram as próprias vidas em nome de Jesus. Pedro, Lucas, Tiago, todos que eu falei, todos esses apóstolos. E para minha surpresa, né? Eu fiquei assim, e João, né? O discípulo João, morreu de velhice. O único que morreu de velhice. O resto todos foram mortes de cruz, apedrejados, arrastados, mutilados, decapitados pelo amor de Deus. Pelo amor a Deus, pelo amor pelas palavras de Cristo, pelo amor que criaram e na confiança, na fé em Jesus Cristo. E o exemplo de amor que Jesus foi na cruz por você, por mim, por nós.
Agora eu convido todos vocês a elevarmos nosso pensamento ao plano de Deus. Agora com o nosso espírito um pouquinho mais sábio, um pouco mais agradecido, um pouco mais em sintonia com Deus. Coloquem do seu lado um copinho com água, como fez o Dr. Bezerra de Menezes, falando para tua esposa, fez a oração na água e curou seu filho. Também um homem que foi grande, exemplo de fé, exemplo de cristão. Coloque teu copinho, tua garrafinha com água. Vamos pedir ao plano espiritual que fluidifique esta água. E que esta água possa tornar-se remédio para todos os nossos males, cura de todos os nossos males. Que cure cada um que tomar desta água. Que Jesus toque nossos corações, nossa alma, nos auxilie para melhorarmos as nossas mazelas, as nossas ingratidões, os nossos pensamentos melhorar, nossos sentimentos melhorar. Pararmos tanto de reclamar da vida e irmos à luta com fé, força e coragem. Não importa a situação, tenha Jesus no coração. Como exemplo desses apóstolos, como exemplo também de Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que era doçura em palavra, em pessoa. Nunca vi aquele homem ofender ninguém, a não ser falar de amor. Exemplo de apóstolo. Chico Xavier foi um grande apóstolo de Cristo. Papa João Paulo II não teve medo de ir no meio da guerra. Atiraram nele, quase tiraram a vida, mas ele não morreu. Ele morreu de um outro problema. A cilada que fizeram para ele, Deus não deixou ele morrer. Que os falsos profetas sejam punidos em nome de Jesus com o próprio veneno. O mel deles será o fel, conforme diz na Bíblia, conforme diz os ensinamentos. A lei do retorno é grande. E eu não gostaria jamais de estar na pele de nenhum deles. Abençoado seja aquele que curva teu joelho e pede e sabe agradecer. Sabe pedir, mas também sabe agradecer a Deus pelos benefícios de cada dia, de cada momento, de cada hora. E parar tanto de reclamar, parar tanto de maldizer a vida, momentos ou situações e fazer tantas coisas erradas que desagradam totalmente a Deus. Ódio, mágoa, ressentimento, rancor são os venenos para o nosso corpo, para a nossa alma e provocam inúmeras doenças em nós. Sejamos um pouco semelhantes aos santos apóstolos. Conforme eu mencionei, a morte de cada um foi doação a Deus. Que possamos, a cada dia, nos tornarmos mais dignos do amor e da presença de Deus em nossa vida. Na simplicidade, na humildade, sem egocentrismo, sem vaidade, que isso não agrada a Deus. Vaidade de quê? Orgulho de quê? Ter avareza ao dinheiro, ao ter, ao ser, para quê? Tudo fica para trás. Só levaremos as nossas obras, as nossas atitudes. O resto permanecerá. O corpo voltará ao pó e o nosso espírito voltará a Deus. Vamos meditar com este hino.
total do nosso coração, da nossa vida, nossos familiares. Hoje é um dia comemorativo, inventaram mais essa aos filhos. Mando meu abraço, meu beijo carinhoso. Não vejo sempre a Kátia, a Karina, Rodrigo, meus filhos e meus netos, Rafael, Mariana, Nicole, Mateus, Wilson, Miguel, Gabriel e Eduarda. Que seja abençoado toda a juventude no Brasil e no mundo. Que os jovens se voltem para Deus, abandone as drogas, vá para uma comunidade, uma igreja, qualquer uma religião, de acordo com a sua escolha. Temos a livre escolha, mas que voltem para Deus. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sejam quais forem os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor tem sempre a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer, nos quer sorrindo. Deus nos quer sorrindo.
Deus nos quer sorrindo. Deus nos quer com alegria no coração. Jesus quer que a nossa conversão seja uma conversão de alegria, seja uma conversão de felicidade, de paz. Uma conversão verdadeira, não apenas da garganta para fora. Pense nisso e valorize a tua vida. Valorize o que você vive, valorize o que você tem. Esforce-se mais para melhorar no teu trabalho, na tua família, na tua vida, enfim. No teu relacionamento com o teu marido, no teu relacionamento com a tua esposa. Vamos valorizar um ao outro, amar um ao outro. Como Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ame a Deus sobre todas as coisas. É simples. É só tirar as palhaçadas, os excessos, as coisas que pesam em nossa vida. Milindres. Esquecer milindres. Esquecer, estou de mal de fulano. Fulano me magoou. Perdoa, segue em frente. Esquece. Caminha. Caminha. Em nome de Jesus. Como fizeram os apóstolos. Eles não tiveram milindres, eles não tiveram medo, eles não tiveram dedos de enfrentar e vencer tudo, até a morte. A vocês que entraram depois, do que eu estou falando, foram sobre os apóstolos que estão neste vídeo. Eu vou publicar depois. Gratidão a vocês que compartilharam, né? E vamos aí. Orando e vibrando ainda pelas águas. Orando e vibrando por Jesus. O centro do universo. A referência para nós cristãos no plano da terra. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brotar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida mais além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher que a semente que nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer.
passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Mas eu sei um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado, Jesus. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui Este hino é O Homem, gravado por Roberto Carlos, psicografado por Chico Xavier, intuído por Emmanuel. Me emociono bastante. Jesus preparou tudo para nós. Nos deu tudo. Até a chance de salvação. Deus nos deu livre-arbítrio. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Assim, terminamos mais um momento de oração, terminando mais um dia. Boa noite de repouso a todos vocês. Obrigado aí, Odisseia Paixão. Obrigado, Fernanda Ferreira, João Francisco Alexandrino Nogueira, obrigado. A todos vocês que estiveram comigo, mesmo todos que estão em off, obrigado pelo carinho. Uma noite de repouso a todos vocês. Vamos pedir novamente a bênção, para que esta água se torne um remédio para nosso corpo, para curar as nossas enfermidades e para melhorar os nossos também, nosso equilíbrio, que possamos melhorar em tudo. Desça sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, com a intercessão de nossa Mãe Sacratíssima, nossa Mãe Santíssima, e de todo o plano espiritual, nos olhando, nos cuidando, nos defendendo contra todo mal, nos protegendo em nosso repouso em mais esta noite. Permaneçamos em Deus, nosso Senhor. Até amanhã, com mais um momento de meditação e fé. Abraço a vocês, fiquem com Deus. Até lá. Paz e bem a todos.